Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, essa nossa iniciativa aqui nos canais do BDF para debater os principais fatos da política internacional, sempre, você já sabe, com o nosso jeitinho, com nossa visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau, coordenador de internacional aqui do Brasil de Fato, e tá aqui comigo, como sempre, ele, fiel escudeiro aqui de bancada, o editor de Inter do BDF, Rodrigo Durão. E aí, Durão, como é que você tá? Olá, Lucas. Olá para todo mundo que tá vendo a gente. E começa aqui o Estrangeiro, com nossa equipe de correspondentes, sim, nos 4 cantos do mundo, o podcast de noticiário internacional do Brasil de Fato, que é publicado toda quinta-feira pela manhã. Legal, e vale lembrar que nosso time de correspondentes, que tá sempre aqui também com a gente, participando de todos os episódios, tá espalhado aí por rincões estratégicos desse planeta, como Moscou, Havana, Caracas e Pequim. Vocês vejam aí os países do chamado Sul Global, né, aí se fazendo presentes na nossa cobertura. E lembrando também que o Estrangeiro vai ao ar no YouTube do Brasil de Fato, nas principais redes sociais do BDF e também nos tocadores de podcast. Aí você encontra a gente em quase todos no seu favorito, Spotify, Deezer, vai lá que a gente tá. E estamos esperando a sua mensagem, o seu contato, sua sugestão, sua crítica, por que não? Manda aí pra gente, entre em contato e vem construir esse projeto junto com a gente de maneira coletiva pra gente provar que o Estrangeiro não é só lá fora, é aqui também e derrubar aí as fronteiras que dividem e acabam unindo os nossos povos, né? Para um ouvinte desavisado, pode parecer uma reprise esse episódio dessa semana, mas já adianto que não é. A gente vai de repeteco, não é mesmo, Durão? Porque o tema segue quente essa semana, é o tema da semana do Noticiário Internacional, não tem como fugir. E digamos assim, que de quinta-feira pra cá, da última quinta-feira pra cá, chocou um pouco a gente, surpreendeu um pouco a gente a velocidade com que a coisa foi escalando, né? Exatamente. A guerra na Síria. A gente volta a falar do Oriente Médio, a gente volta a falar desse conflito que cresceu muito. Na semana passada a gente estava falando sobre as possibilidades dele, quem estava por trás, os interesses, e agora a gente está falando do que vai ser do Oriente Médio e da região após a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria, que aconteceu no último domingo. E quem ajuda a gente a falar sobre isso é o correspondente do Brasil de Fato em Moscou, Serguei Monin. Oi, Serguei, tudo bom? Prazer falar novamente com vocês, participar do Estrangeiro. Pois é, uma reviravolta na Síria, que a gente volta a comentar agora com outra perspectiva, e uma reviravolta não só na Síria, claro, e para outros atores. A Síria se encontra nessa encruzilhada ali no Oriente Médio, nessa encruzilhada de diversos interesses, fala bastante da Rússia, tem muita preocupação em relação ao que acontece na Síria agora, com os rebeldes assumindo o poder, e lembrando que o Bashar al-Assad está em asilo, pediu asilo na Rússia, que foi concedido, está aqui em Moscou. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Tudo bem, e também está aqui com a gente nossa analista aqui de plantão, nossa analista afiada, membro da Assembleia Internacional dos Povos, que também está sempre aqui no Estrangeiro com a gente, Stephanie Brito. Stephanie, bem-vinda ao Estrangeiro, obrigado por estar aqui com a gente, e comenta aí pra gente esse cenário complexo que vai se desenhando no Oriente Médio, agora com a derrubada de Assad, né, e muita coisa ainda para acontecer nos próximos meses e, quiçá, anos, né? Bem-vindo ao Estrangeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Oi, gente, obrigado pelo convite, eu tô feliz de estar aqui de novo e, de fato, a gente tem muita coisa que discutir. A queda do Assad foi, de certa forma, inesperada por alguns, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não era difícil, olhando o que aconteceu, prever o que deu. E temos muito que discutir em relação ao que vai acontecer agora. Esse é o mapa da Síria. Para quem está ouvindo a gente no Spotify, eu peço desculpas e peço também para que vá olhar no site do Brasil de Fato, que você pode ter essa visão do mapa da Síria, do que está acontecendo agora. No dia 27 de novembro começou essa ofensiva dos rebeldes, que tomaram de surpresa boa parte do país. Eles foram avançando e tomaram Damasco, a capital da Síria, no domingo. Você vê aí, nesse mapa,
as forças diferentes que estão em operação hoje na Síria. Esse principal grupo que comandou essa invasão é o Hayat Tahrir al-Sham, que é o abreviado por HTS na sigla em árabe, que significa alguma coisa. Aliás, volta para o primeiro mapa, por favor. Isso. Que é Organização para a Libertação do Levante. Eles são o verde aí no mapa. Eles estão ocupando a maior parte do país, mas não de uma maneira absoluta, não de uma maneira tão dominante assim. Você vê essa faixa em amarelo, são as forças curdas que estão dominando a parte mais fronteiriça com a Turquia. As forças azul claro são forças turcas e aliados sírios também que apoiam, que lutavam contra o governo do Assad com o apoio da Turquia. O que sobrou das forças do Assad são essa faixa em vermelho que está perto do Mar Mediterrâneo, onde ficam as bases russas. E as roxas, as mais escuras, aquele grafite ali e tal, é o Exército Islâmico, o ISIS, as forças mais radicais, os jihadistas mais radicais, muitos deles vindos do Iraque. É importante falar também dessa pequena faixa no canto inferior esquerdo, faixa azul. São as colinas de Golã, a fronteira com Israel, e que elas vêm sendo expandidas desde o início dessa invasão, com Israel conseguindo um pouquinho mais de espaço a cada dia, né? Então, só para a gente ter essa noção do que está acontecendo hoje na Síria após a queda do Assad. E eu pergunto para você, Steph, por que o Assad caiu agora? Bom, eu acho que o Assad caiu agora porque tinha uma série de forças que estavam lutando contra o governo da Síria, mas que todas tinham essa unidade em torno à questão de tirar o Assad do poder. Gente muito diferente entre si, né? Gente que é islâmica, gente que tem outros interesses, né? Sim, a questão é que, assim, eu acho que até olhando o mapa que você mostrou, é importante abrir um ponto, e vou chegar na tua pergunta. A gente sempre que vê um conflito no Oriente Médio, a gente vê essa criação de diferentes facções, né? Tem os curdos, tem a influência turca, depois tem uma milícia que é financiada por Arábia Saudita, aqui tem outra que é financiada por Irã. Então a gente tem que se perguntar por quê? Por que que isso se dá? Por que que isso é tão característico dessa região do mundo? Por que que temos hoje no Oriente Médio, temos uma luta entre vários diferentes países que estão lutando por influência nessa região? Temos a Turquia, temos o Irã, temos a Arábia Saudita, temos o Catar e, de certa forma, também temos o Israel, né? Que tem os seus aliados, às vezes ou não. Essa dinâmica, às vezes a mídia hegemônica tenta explicar que se dá porque é uma região que tende ao extremismo religioso, que tem seitas religiosas que vivem lutando faz séculos, ou porque é uma região muito etnicamente diversa, etc, etc. Isso não é a verdade. A questão é que os Estados Unidos têm uma política externa para essa região do mundo que acaba estimulando esse tipo de conflitos. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como que os Estados Unidos têm criado essa situação. Então, como os Estados Unidos têm estimulado essa propensidade à instabilidade na região, porque um dia arma um grupo, outro dia arma outro grupo, se alia com um, se alia com outro estado, etc. O que se criou na Síria, já voltando para a tua questão, é que tinha toda uma série de forças que estavam se opondo ao Assad. Vamos voltar rapidamente para o momento da Primavera Árabe, tá? A Primavera Árabe na Síria. Na Primavera Árabe, muitos países começam na Tunísia, depois vai se espalhando. Começa como uma luta por democracia. E os principais lugares onde estoura são Tunísia primeiro e depois Egito, que foi o que ficou mais quente, de certa forma. Na Síria, igual que na Líbia, foi uma luta que muito rápido se militarizou. Tipo, não foi assim, pessoas se movimentando, indo para as ruas para pedir a queda do Assad, porque estavam pedindo democracia. Na Síria, isso muito rápido se tornou levantamento de grupos armados de milícias contra o Assad que não tinham como sua pauta principal o tema da democracia.
tinham como pauta principal tomar o Estado porque tem uma agenda política diferente, que não é uma agenda democrática, só é diferente a agenda do Assad. Esses grupos vêm lutando para derrubar o Assad durante muitos anos. A guerra não acabou em 2019, só que ela, de certa forma, ficou nessa situação de que ninguém conseguia avançar. E o Assad tinha conseguido sustentar o controle territorial que ele tinha conseguido garantir, porque ele tinha apoio de outras potências regionais que hoje estão muito debilitadas, que são o Hezbollah, que são o Irã, que é a Rússia, que estão consumidos com outros conflitos. Então, essa debilidade relativa a como o Assad estava faz um tempo, proporcionou as condições para que essas milícias conseguissem dar esse push final, mas é muito importante que essas milícias foram fortemente financiadas pela Turquia. A Turquia tem interesses muito concretos na Síria. Os Estados Unidos também, o Israel também. E essas três potências, Israel, Estados Unidos e Turquia, têm unidade sobre uma questão: opor o Irã. Tem unidade sobre isso. Não tem unidade sobre tudo, mas tem unidade sobre isso. E nesse momento, quem saiu mais derrotado desse conflito atual é o Irã. Assad já estava debilitado, de certa forma, pode-se dizer que assim, era previsível, mas assim, o que muda, o que é mais significativo sobre a queda do Assad é que ele vai redesenhar o mapa do Meio Oriente. E o Irã que deve ser um dos grandes membros aí do chamado eixo da resistência, né? A gente deve entrar nesse tema também em breve, porque é um grande golpe para esses países, mas uma dessas potências também que fica com o olho 24 horas sobre a Síria, que está muito preocupada com o que está acontecendo lá, e teve um papel meio que central ali no desenrolar dos fatos, não só da guerra civil, mas dos últimos dias, é a Rússia. E o que explica, o Serguei está aqui com a gente para trazer as informações de lá de Moscou. Serguei, a gente sabe que a Rússia é uma aliada histórica da Síria, né? Não só do Bashar al-Assad, mas também do pai do Bashar al-Assad, né? Que governou o país antes dele. E a gente sabe que agora, com esse asilo que a Rússia dá para o Assad, fica aí aberta a possibilidade não só do apoio que a Rússia demonstra ao governo do Assad, mas também com negociações com os próprios rebeldes que acabam indicando a formação de um novo governo na Síria. Te pergunto, qual que é o interesse da Rússia? Sei que é uma pergunta muito ampla, mas especificamente nesse momento, dando asilo ao Assad e também acenando aos rebeldes, qual é o interesse da Rússia na Síria nessa conjuntura? Bom, a Rússia tem dois interesses centrais na Síria. Um é todo o investimento que a Rússia fez com as duas bases militares, que são, como o Lucas bem mencionou, são uma herança ainda da União Soviética, da Guerra Fria, que se manteve essa grande aproximação com o presidente Putin e o Bashar al-Assad. Mas agora, nesse cenário, esses interesses se mantêm, porque a Rússia tem um grande investimento de equipamento militar, de contingente militar, uma área logística de acesso ao Mediterrâneo para a Rússia. Então, independente de quem assuma o poder na Síria, a Rússia tem um grande interesse em primeiro lugar, isso o Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, vem manifestando isso, que a prioridade da Rússia agora a manutenção da segurança desse contingente. O outro aspecto é geopolítico. A Stephanie mencionou muito bem os interesses dos Estados Unidos na região, e justamente, por outro lado, todo o apoio que a Rússia manifestou ao Bashar al-Assad em todos esses anos tem a ver com uma presença da Rússia na região e uma espécie de manutenção de equilíbrio de forças e uma contenção da influência dos Estados Unidos. Justamente para não... A Rússia sempre repetiu a frase que a Síria não poderia repetir o cenário da Líbia, o cenário líbio. Era um grande mote, né, da retórica da política externa russa no pico, né, da Primavera Árabe, na Guerra Civil Síria. Então, um combinado desses dois fatores, que a gente pode destrinchar um pouco mais ao longo do programa, mas esses são os grandes fatores geopolíticos e a presença da Rússia na Síria, que preocupam bastante as autoridades russas, e a gente vê que curioso notar que no sábado, na véspera da queda de Bashar al-Assad, houve uma participação do chanceler russo, Sergei Lavrov, num fórum em Catar, em Doha, e ele chegou a mencionar que era inadmissível que grupos terroristas assumissem o poder na Síria. Lembrando que durante essa escalada do conflito, a Rússia deu suporte aéreo, teve
alvos de mísseis, né? Seus caças atuaram para buscar ainda apoiar as forças do exército sírio de Assad nessa escalada. Mas então, na véspera da queda do Assad, a Rússia ainda falava em grupos terroristas que não poderiam assumir o poder, sem mencionar o HTS, por exemplo, ou outros grupos, mas dando a entender que era muito favorável a apoiar o Assad até o último momento. No dia seguinte, essa retórica já modulou. Hoje, a Rússia fala que busca estabelecer contatos com todas as forças políticas na Síria. Isso revela um grau de pragmatismo da política externa russa, mas também para manter essa função muito importante que a Síria ocupa na construção da política externa da Rússia no mundo atualmente, mas dado todo esse período, nesses anos todos, e agora mais do que nunca, porque a gente vê cada vez mais que esses conflitos, eles um influencia o outro, né? Você tem a Síria, Israel em Gaza contra a Palestina, Israel e Irã, Rússia e Ucrânia, a gente pode falar um pouco melhor disso. Todos esses conflitos acabam se interligando de uma maneira ou de outra. Serguei, e veja que curioso, né? Porque não era só a Rússia que até ontem considerava esse grupo HTS como terrorista, mas os Estados Unidos também, né? E classificava o HTS como terrorista. Classifica ainda. O que deixa um pouco nebuloso a definição e quem é esses caras do HTS, né, Drum? A coisa é muito nebulosa. Pra você ter uma ideia da nebulosidade do que a gente está tratando, o líder do HTS mudou de nome já 3 vezes, até onde eu sei. Nome próprio, pessoal. O nome de guerra, Uhum. literalmente, né? Uhum. O nome dele, o Abu Mohammed al-Jolani, ele era um funcionário, um integrante, um representante, um líder da Al-Qaeda. Ele era do Al-Qaeda iraquiana, que foi mandado para a Síria combater al-Assad em Uhum. 2011, 2012. E nessa época ele era chamado de Jabhat al-Nusra. Em 2016 ele rompeu com a Al-Qaeda e passou a organização dele passou a se chamar o HTS, que é essa que derrubou agora o Assad. E agora, desde domingo, ele mudou de nome de novo. Ele mudou de nome para Ahmed al-Sarraj, como talvez uma forma para suavizar ou começar do zero, né? Regime novo, vida nova, né? Mas, brincadeiras à parte, é curioso a gente estar vendo esse nível de pragmatismo que está acontecendo, como o Serguei falou, da Rússia, e como a gente está vendo, Steph, por exemplo, a possibilidade de o próprio Israel estar apoiando um grupo jihadista. Eu vi na semana passada o Jolani, esse que eu mencionei, o chefe do HTS, agradecendo aos mísseis israelenses por terem alvejado o Hezbollah. Os jihadistas, eles, por definição, eles são contra a presença de Israel, os infiéis naquele lugar. É uma ferramenta de recrutamento político e que é o discurso. Se bem que, na sua opinião, o que está acontecendo? A gente está vendo um abrandamento por razões pragmáticas desses grupos? A gente está vendo um novo fenômeno? Ou o que você pensa sobre isso? Eu acho que para responder essa pergunta, mais uma vez eu vou ter que abrir com outra questão, que é um pouco falar sobre quais que têm sido os interesses dos Estados Unidos nessa região, porque isso ajuda a responder como que o Israel também se posiciona. Primeiramente, assim, desde o pós-Segunda Guerra, os interesses dos Estados Unidos nessa região são 3. Claro, recursos, a questão geoestratégica, tem uma concepção que se consolidou durante a Guerra Fria de que essa região é importante para um plano hegemônico, mas a outra questão que eu acho que a gente esquece muito é que Estados Unidos não pode permitir que a região norte da África e Oriente Médio se crie como um bloco econômico, político autônomo, porque tem uma possibilidade de ser contra-hegemônico os Estados Unidos. Por quê? Porque tem uma história de já ter sido um império em algum momento, de ter uma série de recursos que são estratégicos para a economia. Não só petróleo, o canal de Suez também, né? Então, pela localização que ele tem, pela questão de que aquilo que eu falei, já foi o império, já foi uma grande civilização, já teve essa assim, pretensão de ser um ator influente além da sua região. Então, para os Estados Unidos, como também para a Grã-Bretanha, para o Reino Unido, era importante não permitir que isso acontecesse, né? Que eles se tornassem
uma força política contra-hegemônica ao Ocidente em nenhuma tese. Quais que foram as grandes forças com quem a Inglaterra e os Estados Unidos tiveram que confrontar para não permitir que isso acontecesse? A esquerda, claro, o comunismo, que era o comunismo dessa região, não o comunismo que a União Soviética trouxe. Vamos lembrar que um dos maiores partidos comunistas durante a Guerra Fria era o Partido Comunista do Iraque. Ou seja, tem forças políticas de grande, assim, de esquerda que foram muito importantes. Até recém, o Partido Comunista do Sudão, que também é parte dessa grande região, é um partido comunista enorme. Então, a região, durante o período da Guerra Fria, teve um movimento de esquerda comunista muito forte, muito grande. Muito ligado à questão nacional também, né? E também tinha, que vou para lá, que é o nacionalismo árabe, que era um movimento fundamentalmente antifeudal, anticlerical, ou seja, um movimento secular, um movimento antimonarquia e anticolonial. Não era comunista, não era socialista, mas tinha uma pretensão de defender a soberania nacional, de criar outro modelo político que não fosse islamista e que não fosse monárquico. E aí temos toda uma série de figuras que foram muito importantes. Tivemos o Nasser, no Egito, tivemos o Gaddafi até certo ponto na Líbia, tivemos o Mossadegh no Irã, e até poderíamos dizer que em alguns momentos o Saddam Hussein no Iraque, tá? E também o Assad pai era parte dessa corrente política que para os Estados Unidos constituía uma posição muito, muito ameaçante, né? Porque era contrária ao projeto hegemônico dos Estados Unidos, que eu já mencionei quais são os seus interesses. Então, os Estados Unidos, para eles conseguirem enfrentar essa força política, eles se aliaram de dois principais atores políticos na região: monarquias ou ditadores. Por quê? Porque tanto uma monarquia como um ditador é leal aos Estados Unidos porque é dependente dos Estados Unidos para manter o seu poder e seu domínio. Então, os principais aliados dos Estados Unidos nessa luta foram a Arábia Saudita, que o Golfo se opõe totalmente ao nacionalismo árabe, porque o nacionalismo árabe é antimonárquico. Então, se o nacionalismo árabe realmente tivesse tomado o Egito, Síria, Líbia, Líbano, etc., ia chegar o movimento pela democracia e pelo governo secular também para o Golfo. Então, os Estados Unidos se alia desses atores políticos, que são monarquias e ditaduras, e quando isso não funciona, quando isso não é uma possibilidade mais, os Estados Unidos preferem não ter Estado, preferem ter uma situação de uma total desconstituição do Estado. Evidência disso é que quando os Estados Unidos invadem o Iraque, que essa era a pretensão dos Estados Unidos, né? O Saddam já é um problema, se os Estados Unidos, durante os últimos 20 anos, quer acabar com qualquer resquício dessa corrente política do nacionalismo árabe. E a derrubada do Assad é o final disso. É enterrar o nacionalismo árabe. Por mais que ele é imperfeito, cheio de contradições, etc., era uma força contra-hegemônica. Mesmo que isso implique o país ficar arrasado, como é o caso da Líbia, por exemplo, ingovernável. Mas vamos para o Iraque. Quando os Estados Unidos invadem o Iraque, eles não tinham nenhuma estratégia para a construção do Estado. Não tinha. Inclusive, teve uma disputa dentro da comunidade da política externa dos Estados Unidos, porque o exército e o Departamento de Estado, no controle do Donald Rumsfeld no momento, não queria construir uma estratégia de construção do Estado. Não tinham interesse nisso. Eu ouvi dizer que eles iam levar democracia para o Iraque. Não, isso é um discurso, né? Então, por isso que eu digo, para os Estados Unidos, quando não dá para construir um aliado, é melhor não ter Estado. E isso que hoje o Israel pensa, entendeu? O Israel tem como seu principal objetivo cortar qualquer força de oposição a Israel, que é as mesmas forças que são oposição aos Estados Unidos, que são o Hezbollah, que é o Irã, e que era Síria também. Então, pro Israel, e eles já falaram isso, não é uma coisa que eu estou interpretando, eles disseram já claramente, preferimos lidar com o Estado Islâmico do que lidar com o governo Assad, porque é por esse contexto que eu desenhei. Então, essas forças políticas que os Estados Unidos têm fortalecido e têm financiado, que é a Al-Qaeda, que é o Estado Islâmico, a Al-Nusra num momento ou outro, elas servem para isso. Servem para fazer frente, porque no seu seio, elas também são contra do nacionalismo árabe, porque são movimentos profundamente feudais. Assim, se você olha, assim, o Al-Jolani, ele foi emir no Iraque. Eles estão, assim, todo o que é Estado Islâmico, Al-Qaeda, está comandado por líderes tribais, que querem construir pequenos feudos. Eles são monárquicos nas suas pretensões. Eles querem construir uma política que não é democrática,
que não é secular, e eles estão dispostos a se aliar a quem vai garantir esse domínio para eles. São Não tem um setores. projeto nacional de soberania. Então, para os Estados Unidos, isso é melhor do que alternativa. E para o Israel também. Israel São também. setores retrógrados reacionários dentro do contexto regional ali, né? Claramente que defendem interesses reacionários e retrógrados, né? Eu queria ainda ficar no interesse israelense sobre a Síria, sobre o tema, e trazer o Serguei para a discussão também, porque acaba que a proximidade que a Rússia tinha com o governo Assad e a proximidade que a Rússia vem adquirindo nos últimos anos, podemos dizer assim, com países como o Irã, por exemplo, que é um importante ator regional ali, parcerias até econômicas com o Irã, né, na questão de despender aí do uso do dólar nas relações comerciais, trocas comerciais entre si, vai colocando para a Rússia talvez um papel relevante dentro desse chamado eixo da resistência, que serão esses países árabes nacionalistas que fazem essa contraposição a Israel na região e acabam ali indiretamente apoiando. E aí a gente precisa lembrar da situação que vive Gaza, né, a situação completamente catastrófica do ponto de vista humanitário, que é o genocídio recente, faz o genocídio palestino em Gaza. Serguei, como é que a Rússia se insere nesse cenário de enfraquecimento agora desse chamado eixo da resistência? Lembrando que o Assad está em Moscou, né? Então, o que isso significa também e como que a Rússia se insere nessa lista de países ali que fazem oposição ao governo de Israel? Começando pelo final da sua pergunta sobre a presença do Assad em Moscou, que é interessante, né, porque tem sido comparado no espaço midiático ao asilo que a Rússia concedeu a Viktor Yanukovych, o ex-presidente da Ucrânia, durante a deposição dele no golpe de 2014 na Ucrânia, né, que foi a origem do conflito ucraniano. E então o que a gente pode esperar, claro, que no começo, se a Rússia concede o asilo ao Assad, ainda é um certo trunfo dentro da imprevisibilidade do que vai acontecer, de como essas forças vão interagir. A Rússia tem o Assad como dentro do seu guarda-chuva, digamos assim, é um trunfo para a Rússia manter a sua carta na manga de ser um ator fundamental para os rumos, né, do Oriente Médio, né? E quando eu digo que tem sido comparado com a questão do Viktor Yanukovych, com essa forma da Rússia buscar contatos com as forças políticas que vão assumir o poder ainda em transição na Síria, a gente pode esperar que Assad fique em Moscou, mas num certo ostracismo, se as coisas realmente caminharem como elas estão se encaminhando com os rebeldes assumindo o poder na Síria. Ou seja, sai da vida pública, tem a sua segurança garantida e a Rússia tem experiência em manter o anonimato, né, dessas figuras. Né? Lembrando até o Edward Snowden, né, ex-agente da NSA, também continua em Moscou e temos poucas notícias também da vida pública dele, apesar de ele aparecer, mas é uma situação diferente, só para lembrar que a Rússia tem experiência, né, em garantir essa estrutura. E sobre ao ponto da questão geopolítica, como que a Rússia se insere nesse desenho, eu acho que também está no contexto vinculado, que a Stephanie comentou, da Rússia ter a plataforma do Sul Global como uma contraposição à hegemonia dos Estados Unidos. Então, pelo que eu falei anteriormente, se a Rússia mantém, foi muito importante para a Rússia a permanência do Assad. Aliás, o Peskov mencionou, se não me engano, hoje mesmo, ou ontem, nesses dias após a queda do Assad, ele chegou a mencionar que os objetivos da Rússia foram conquistados, né, nesse grande investimento dos últimos anos na Síria, para não instaurar um caos na região. E então a Rússia está já reconhecendo que deve dialogar de alguma forma, pelos critérios que eu já falei, mas garantindo que é necessário esse prestígio de potência internacional para a contenção dos Estados Unidos na região, porque esse contrabalanço é fundamental para a Rússia, né? Pelos elementos que eu já elenquei. Então, essa plataforma do Sul Global de apoio à Palestina, apesar da Rússia não condenar tanto Israel como outros países da região, como o Irã, a Rússia tem ainda um pragmatismo, como eu já mencionei, mas nesse desenho geopolítico a Rússia realmente tem esse centro estratégico fundamental de ainda manter uma influência na região. Perfeito. Lembrando para você, querido ouvinte, que o BDF é um dos únicos
veículos de comunicação do Brasil que têm correspondentes em tantos lugares diferentes do mundo, como o Serguei na Rússia. E eu faço um convite. Eu faço um convite para que você assine a nossa newsletter e tenha, com isso, acesso a conteúdos exclusivos, tenha acesso a notícias em primeira mão, análises, conteúdos aprofundados, que usam também a expertise desse pessoal, como o Serguei na Rússia. É grátis e você recebe toda semana. E é muito fácil ter acesso a isso. Basta você ir no brasildefato.com.br/boletim, se inscreve gratuitamente e o link está também disponível na descrição desse episódio. Eu queria ficar em Israel ainda, porque eu acho que tem mais coisa pra gente falar Israel e aí automaticamente Estados Unidos, né? Que são os grandes irmãos ali, primos, super próximos e aliados. Logo no domingo, se não me equivoco, tanto o Benny Gantz quanto o Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, e o primeiro-ministro de Israel, foram, horas depois da queda do Assad na Síria, foram para a fronteira, foram para as colinas do Golã e entraram ao vivo lá na televisão, falando, não, a gente vai garantir a segurança de Israel. E tem até um mapa, né, Duran, que você separou pra gente, das colinas do Golã, pra gente ver até Israel já avançou nesse território. Lembrando que as colinas do Golã é um território fronteiriço entre Israel e Síria, que foi palco ali, foi o epicentro da chamada Guerra dos 6 Dias, né, em 67, foi ali que Israel se apodera desse território, e agora com a queda do Assad parece que está avançando ainda mais, né? Um dos territórios que Israel capturou na Guerra dos 6 Dias de 67 e que não foi devolvido. Isso foi mais ou menos resolvido com um armistício assinado nos anos 70, em 74, mas Israel continua ocupando essa região em verde ali, tal, que faz fronteira entre a Síria e Israel. E vale lembrar que esse lugar é importante por outros motivos também. Tem água. O Oriente Médio é uma região desértica e as nascentes tanto do Mar da Galileia como do Rio Jordão nascem aí nas colinas de Golã. Então quem controla isso controla a água, que é fundamental. E fora que estrategicamente, militarmente é importante, porque proporciona para quem controlar essa região uma visão longe, uma visão de muitos quilômetros adentro do território sírio. Israel vem ocupando mais do que ocupava na semana passada, após a queda do Assad nas colinas do Golã. Stephanie, você citou que aí a queda do Assad seria talvez o último elemento, né, desses governos nacionalistas que incomodam, que são a pedra no sapato do Ocidente ali no Oriente Médio. Que dá pra gente esperar agora? Uma invasão de Israel na Síria? Porque Israel segue bombardeando a Síria. Né? Isso que é um grande choque pra gente, assim, bombardeando arsenais das Forças Armadas Sírias, né, do antigo governo Assad agora. Dá pra gente esperar o quê? Uma invasão? Vão parar em Golã? Vão seguir? Vão exercer uma zona de influência só num possível governo? É bem importante assim, lembrar que também uma das pautas centrais desse nacionalismo árabe era precisamente alertar para o problema do Estado de Israel e sua pretensão expansionista. Era uma coisa que o Nasser, que era uma das principais, se não a principal figura do nacionalismo árabe, Presidente egípcio, Nasser. presidente egípcio, mas que era uma figura assim, de grande influência, assim, era uma referência regional muito importante desse movimento, né? Ele falava insistentemente, não vai ter paz na região se não barrar o expansionismo israelense. O expansionismo israelense tem até nome, a Grande Israel. O Grande Israel, Um sonho precisamente. de extremistas de ampliar suas fronteiras desde o Egito, a Península do Sinai, até, alguns dizem até Damasco. Extremistas que estão bem dentro do governo Muito atual. dentro. Então, é bem importante lembrar que o Israel tem um projeto para criar um Estado muito maior do que são as suas fronteiras atuais. É muito engraçado, se abrindo parênteses, assim, que a Europa e a OTAN fica assim, muito alarmado porque a Rússia tem uma pretensão expansionista, quer tipo, invadir toda a Europa Ocidental, papapá. O único, assim, tipo, força no mundo que tem um projeto expansionista histórico e que está realmente fazendo isso acontecer é Israel. Israel tem um projeto expansionista que é crescer. Ele, assim, não é um fato escondido, ele está dentro das declarações, assim, é muito bem conhecido. Então, para responder a tua pergunta, não vai parar por ali. O Israel vai continuar expandindo, e com a ajuda dos Estados Unidos. É curioso como os europeus usam 2 pesos e 2 medidas Total. para se referir a Israel. Muitas vezes eles interrompem qualquer discussão dizendo que não é impossível comparar Israel com países árabes, porque Israel é a única democracia no Oriente Médio, como se isso fosse verdade.
não é uma democracia, especialmente para quem mora dentro de Israel, né? Que não tem direito político, por Não, exemplo. como vai ser uma democracia quando uma grande parte da população é ocupada e é presa de fato, assim, os palestinos querem, não existem, então, por mais que pode dizer que uma democracia está omitindo o estado da apartheid que existe em relação ao povo palestino, então qual democracia? Mas deixa eu voltar para o tema do Irã, assim, um pouco, porque ajuda também a falar sobre essa coisa do expansionismo. Vamos lembrar uma coisa, assim, o Irã, primeiro, está debilitado, mas não está derrotado. É isso que eu queria falar. O que que acontece com o Irã também, né? O Irã está debilitado, mas não está derrotado. Ainda tem, assim, tipo, o governo tem uma relativa estabilidade, então não vai ser muito fácil, inclusive vai ser muito difícil ainda fazer, assim, uma troca de regime dentro do Irã. E Irã ainda tem aliados que estão debilitados, mas não são inexistentes. Tem o Iêmen, o Hezbollah, por mais que estivesse debilitado, tem a resistência palestina, que é aliada, que ainda existe. Mas eu queria voltar para uma questão, assim, na mídia hegemônica se desenha o Irã como um estado teocrata que tem uma pretensão de criar, assim, uma grande teocracia persa dentro do mundo árabe e que tem um projeto para criar uma sociedade xiita. Isso não é verdade. O Irã tem criado essa rede de aliados, esse eixo da resistência, como um mecanismo para defender a sua própria soberania. Por quê? Temos que lembrar que uma coisa que tem marcado muito politicamente o Irã é o golpe que os Estados Unidos articulou contra o Mossadegh. Foi um dos primeiros golpes que a CIA tentou articular, vamos lembrar disso também. A primeira tentativa desse golpe não deu certo, 60. Nos anos 60, para Foi colocar o muito Reza cedo. Pahlavi. o Shah. Exatamente. O Shah já estava ali, mas eles tinham construído um Estado minimamente democrático. Não era uma democracia perfeita, mas o Mossadegh tinha surgido como uma figura de defesa. Nossos recursos são nossos e a gente vai construir um Estado que vai beneficiar a nossa população e não a Inglaterra. Vamos lembrar que quem era dono do petróleo do Irã era o British Petroleum de hoje. Então, quando o Mossadegh entra ao poder, ele nacionaliza o petróleo e diz, não, ele não era comunista, ele não era socialista. Inclusive pediu ajuda para os Estados Unidos. Acharam que os Estados Exatamente. Unidos iriam ajudar eles como um país novo e Porque que nesse defendia momento, liberdade. os Estados Unidos era a favor do processo de libertação nacional, porque os Estados Unidos via essa relação colônia-metrópole como um problema para o desenvolvimento do capitalismo. Então, mas muito equivocado o Irã, infelizmente, em achar que os Estados Unidos ia ser um aliado, porque a Inglaterra é mais aliado dos Estados Unidos do que Irã nunca ia ser. Então, a Inglaterra aciona os Estados Unidos e disse, olha, está se criando aqui uma coisa que é um problema para nós, mas é um problema para vocês também. Porque isso tem a potencialidade de se espalhar para o resto da região. Essa ideia de que os nossos recursos são nossos e que nós temos direito de gerir eles da forma que nós quisermos. Então, esse golpe que os Estados Unidos efetua contra o Mossadegh, primeiro sem sucesso, depois com sucesso, toda a população do Irã sabia que era um golpe articulado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Daí eles trazem de volta o Shah como grande figura política, chefe de Estado, que cria um Estado profundamente repressivo, uma ditadura totalmente violenta, e daí que volta, que se reorganiza uma revolução que tem elementos islamistas, que era a figura do Ayatollah Khomeini, e tinha também uns elementos que eram mais seculares e pró-democracia. No final, os islamistas foram quem conseguiram consolidar e construir um Estado. Mas está muito profundo na consciência política do país a questão de defender a sua soberania, porque essa soberania já foi muito atacada e muito ameaçada historicamente. E voltamos para outra coisa. Também o que está muito forte na consciência política desse país, a questão de nós já fomos império. Nós já fomos uma força autônoma, uma força que teve independência política, porque o Império Persa foi uma questão, assim, foi uma das civilizações mais avançadas e mais importantes na sua época. Motivo de orgulho. Exatamente. Então, esses lugares do mundo têm também uma questão de orgulho, assim, não é só uma questão de, precisamos dos nossos recursos porque isso vai alimentar a nossa população. Também é uma questão de orgulho, de que não vamos nos rebaixar para uma potência externa. Então, esse eixo da resistência corresponde muito menos a um projeto teocrático, claro, acaba ganhando esses elementos, porque a religião movimenta a população.
Eu boto fé. mobiliza a população. A religião é uma ferramenta para consolidar uma população que é necessário mobilizar. Mas o que esse projeto tem realmente do Irã, esse eixo da resistência, corresponde à necessidade de proteger a sua soberania. E hoje o ator político que mais ameaça a soberania dos países da região é o Israel, que tem uma pretensão expansionista e de se tornar a principal força dentro da região com apoio dos Estados Unidos. Aliás, eu queria perguntar sobre isso. Como é que fica a resistência palestina? Era muito financiada por esse corredor que ia do Irã até o Líbano, passando pela Síria. Agora que não existe mais essa possibilidade, ou pelo menos parece que não existe. Como é que fica a resistência à Palestina e o Hezbollah, na sua opinião? Os dois estão muito debilitados, mas é um conflito que não vai se encerrar. E essa é precisamente uma das questões que Israel não quer entender. Israel acha que eles estão enfrentando uma guerra que eles conseguem ganhar num período de curto prazo. Eles acham que durante um período previsível, eles vão conseguir eliminar toda a resistência palestina e também derrubar, de certa forma, o Irã. Os Estados Unidos já entendem que isso não é possível no curto prazo, porque eu acho que os Estados Unidos sabem que, por exemplo, tá, tudo bem, Assad saiu da Síria, beleza, mas o que vai substituir Assad, ninguém sabe o que é que vai ser. E os Estados Unidos já teve problemas no passado em controlar os seus aliados islamistas. Então pode ser que o Al-Jolani foi amigo dos Estados Unidos hoje, mas nada garante que amanhã isso vai se sustentar. Segunda questão, a Turquia tem pretensões na Síria que não necessariamente vão alinhar com as pretensões e as intenções do Israel e dos Estados Unidos. Então, embora essas resistências estejam debilitadas, essa marcha triunfalista que Israel acha que está tendo, não acho que vai se viabilizar. Eu acho que assim, o que o Nasser falou, enquanto tiver um projeto expansionista do Israel, vai ter resistência. Então pode ser que Hamas saia. Vamos supor que a Hamas é totalmente derrotado, Hezbollah deixa de existir, vai surgir outro ator político. Vai surgir. Porque não tem como isso não criar resistência de quem talvez hoje é aliado. Pode ser que hoje o Al-Jolani é aliado do Israel, mas enquanto Israel ter esse projeto de invadir Síria e ocupar parte do território para fazer isso parte do Israel, eu não sei se essas milícias e o HTS vai topar. Falando em aliados e inimigos, eu queria trazer um pouco a questão para nossa região aqui, para a América do Sul, porque vários atores se movimentaram, se manifestaram depois da queda do Assad. Talvez os principais deles sejam os governos de Cuba e da Venezuela, né? Colômbia também se manifestou, o Gustavo Petro, presidente colombiano, foi bem assertivo ali, né? Quando fez a sua análise, fez quase uma análise de conjuntura ali pelas suas redes sociais. Mas Cuba e Venezuela chamam a atenção porque eram aliados já do governo Assad, como um pouco talvez não tão ostensivamente como a Rússia, que possui bases militares na Síria, mas já manifestavam afinidades com o governo Assad e foram muito categóricos ao manifestar preocupação com a queda do governo Bashar al-Assad e um pouco preocupação com o que vai vir, né? Um pouco esse cenário meio incerto. Eu queria perguntar para o Serguei, assim, um pouco dessa relação que a gente já conversou, Serguei, sobre o Sul Global, né? Essa plataforma de países que vai se criando e que vão constantemente estando meio que interconectados esses grandes temas geopolíticos, né? Como é que você analisa essa postura dos aliados sul-americanos aqui ao governo do Assad, que também são aliados íntimos da Rússia, vale a gente lembrar, né? Cuba e Venezuela têm uma relação muito íntima com Moscou. Eu acho que entra muito nessa, como você bem mencionou, não tem esses interesses tão íntimos, né? Militares, de identidade regional, né? Os países da América Latina eles têm uma distância, mas se encaixa numa visão de mundo, né? Quando a Rússia fala em sul global e mundo multipolar, está falando de uma formação de uma nova ordem internacional, não baseada na hegemonia dos Estados Unidos. E isso a gente já destrinchou o episódio, como os Estados Unidos, de fato, ter esses interesses pontuais de derrubar um governo, mas depois virar as costas para esses povos no Oriente Médio. Então, esse é um perigo que está sempre na mesa, né? E esses países, nessa plataforma que se alinham à Rússia na dinâmica de promover uma nova ordem internacional não hegemônica, multipolar, sob a bandeira do Sul Global, se alinham nesse sentido em relação às preocupações para o Oriente Médio. É assim que eu vejo.
Stephanie, a gente citou aqui o caso do Gaddafi, Muammar Gaddafi, líder líbio, que foi derrubado ali por uma intervenção, não só por forças rebeldes ali na Líbia, mas também por uma intervenção da OTAN. Vale a gente lembrar que um dos episódios mais chocantes, eu acho, de violação de soberania ali do século XXI. Pouco se fala do quão absurdo foi essa intervenção. Gostemos ou não do Gaddafi, acho que essa é uma discussão que é posterior, né? Uma intervenção armada como a OTAN fez na Líbia em 2011, algo absurdo. A Síria é a próxima Líbia, ou seja, a Líbia hoje a gente sabe que tem um Estado, assim, não tem um Estado, né? Tem dois. Tem um governo que funciona em Trípoli, tem um governo que funciona em Benghazi, controlando os postos de petróleo, que está com o general Haftar, né? O líder ali, talvez, desse força militar que sobreviveu, e de Trípoli reconhecido pela ONU, um governo civil, meio que ali, vai, não vai, né? Aquela coisa meio cor de burro quando foge. A Síria é a próxima Líbia, a gente pode esperar um país arrasado, assim como a gente viu na Líbia? Primeiro, eu acho que falando do Gaddafi, assim, você tá certo, a gente pode não gostar dele, mas uma coisa inegável, a Líbia não tá melhor. A Líbia pós-Gaddafi não tá melhor do que a Líbia do Gaddafi. Então, não tô dizendo assim que isso no sentido de dizer que o Gaddafi tinha que ficar, mas o que eu quero dizer é que quem derrubou o Gaddafi não tinha um projeto que realmente tinha nos seus objetivos o bem-estar da população da Líbia. É a mesma coisa na Síria. Ou Então, no Iraque também, né? Iraque, mesma coisa. Iraque durante o Hussein não estava bem, hoje não está melhor. E eu acho que a gente vai ver uma situação muito parecida na Síria. Agora, temos que lembrar que a situação na Síria durante os últimos anos estava muito, muito mal pelas sanções, que foi um elemento também que debilitou muito a capacidade de resistência do exército sírio. Porque o exército estava profundamente desmoralizado, porque o país já vive uma situação de não ter Estado. O Estado não tinha como proporcionar os recursos básicos para sua população. Tinha grandes setores do país sem eletricidade, sem pão, porque as regiões que têm os recursos estavam controlados pelos Estados Unidos e pelas forças curdas. Agora, para responder a tua pergunta, teríamos quase que relembrar o mapa que o Durão mostrou no começo, assim, de como que o país está dividido entre diversas forças. Porque isso já meio que responde. Não vai ter Estado. Aí, vamos dizer assim, tá, temos várias forças islâmicas que são de oposição e elas não se unem. Primeiro problema. Mas o segundo problema, que eu acho que é mais importante, talvez, é essa questão Estados Unidos-Turquia. Para a Turquia, os Estados Unidos se alia dos curdos porque é pragmaticamente interessante para eles, porque os curdos conseguem reter um território que tem petróleo, que tem trigo, isso ajuda a debilitar o Assad, isso são recursos que os Estados Unidos quer controlar, beleza. Mas os curdos, eles têm um projeto que é totalmente não aceito pela Turquia, baixo nenhuma tese. Os curdos querem formar uma espécie de Estado. E isso a Turquia nunca vai permitir. Lembrando que boa parte da população curda está espalhada entre Iraque, Síria e Turquia, né? E é muito, muito grande na Turquia. É uma coisa que eu não tinha dimensão. Eu fui para a Turquia alguma vez e eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas que são curdas. Não é uma, assim, é uma minoria, mas não uma minoria que não tem uma força no sentido da sua presença. Então, para a Turquia, a ideia de fortalecer os curdos é um problema, porque se os curdos formam um Estado nessa região, eventualmente vão querer expandir esse Estado para ocupar parte do que hoje é Turquia. E isso é ter um inimigo assim, histórico, assim, na tua fronteira, Turquia não vai permitir isso. Então, a questão é, os Estados Unidos vai trair os seus aliados curdos em favor de uma negociação com a Turquia? Muito provavelmente. Os Estados Unidos não têm, assim, não tem por que ter lealdade com os curdos. Tá, vamos supor que os Estados Unidos vai trair essa aliança com os curdos, faz um tipo de acordo com a Turquia. Isso não quer dizer que os curdos vão deixar de existir. Não quer dizer que eles viram vão desaparecer só porque não tem apoio dos Estados Unidos. Já teve, nesse último ano, ataques de outras forças curdas dentro do Istambul. Então, eu acho que a situação realmente não colabora para a gente imaginar que vai ser algo diferente do que hoje existe tanto no Iraque como na Líbia, que é de não ter um Estado, de ter diversas forças controlando diversos territórios, de não ter instituições que garantem os direitos da população, acesso a recursos básicos, a serviços básicos. E, de novo,
por mais que isso seja catastrófico para a população, catastrófico, uma situação inviável para qualquer pessoa, para os Estados Unidos é tudo ok, tá ok. Porque enquanto isso não formar um governo antagônico, é melhor ir para Israel também. Quando eles puderem controlar, a questão vai tá resolvida. E se forma e vai se projetando aí um cenário de desintegração territorial e política da Síria, né? Uma divisão interna. Que vamos lembrar que um país profundamente diverso, assim, Exato. etnicamente e religiosamente, Sim, assim. sim. Nos últimos dias, o HTS fez um esforço de dizer, não se preocupem, a gente vai cuidar dos cristãos, assim, olhem, aqui a gente tá dando pão para eles, tá tudo bem, a gente não vai atacar. Isso não vai se sustentar, A gente primeiro. até falava no... Porque pode ser que o Al-Jolani fale alguma coisa, mas a milícia que ele incentivou é sectária religiosamente, não vai conviver. Se sente vitorioso hoje, não vai conviver com a população cristã. Mas a população cristã é uma. Também tem os Alawites, também tem os Druses, assim, é muitas pessoas. Muito diverso. E é um clima de vingança entre os islamistas comandados pelo HTS intenso, porque eles sofreram uma repressão enorme nos últimos 9 anos. Se estima que foram 100 mil pessoas que morreram nas prisões do Assad. Então você acha que eles vão dar uma queda de braço assim, dizer, não, agora tá tudo bem, agora a gente vai conviver tranquilamente com os aliados do Assad? Não vai ter. A gente até falava ontem, né, da dificuldade que seria a construção de um tipo de parlamento, um legislativo com cotas para cada um desses grupos. Imagina a confusão e a loucura e a dificuldade Que é o que existe seria no Líbano. algo assim, Sem funcionar. muito, precisa de muito trabalho político e diplomático ali para isso ser feito. O futuro da Síria é muito incerto. A gente sabe que a gente discutiu aqui temas muito duros, muito preocupantes e graves para o Oriente Médio. O futuro da Síria tá aí se desenhando uma incerteza, mas eu tenho uma certeza, Rodrigo Durão, Qual é? que agora chegou a hora da gente brincar da nossa gincana Terra Plana. Ah, meu Deus. É isso mesmo. Para você que não conhece, não desliga o radinho agora, que eu vou pedir pro Adilson Oliveira, nosso DJ aqui, nosso sonoplasta, soltar a vinheta pra gente ir logo pro nosso festival de besteiras. Adilson, por favor. No education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito que bem, chegamos aqui para esse segundo bloco do Estrangeiro, esse quadro que promete trazer para você, querido ouvinte, as principais notícias absurdas que saíram no noticiário internacional na última semana. Eu vou trazer uma, Durão, outra, Serguei hoje vai trazer outra. E quem decide, quem merece o troféu, o prêmio Terra Plana, porque sim, isso é uma competição, uma gincana saudável, um espírito competitivo, mas de amizade aqui entre os povos. Quem decide o troféu é a nossa querida convidada Stephanie Brito. Então, Stephanie, contamos com o seu julgamento certeiro e preciso, como sempre. E começo te pedindo, Durão, por favor, abra os trabalhos hoje. Vou abrir com nobreza, então. Muito bem. Vamos falar de realeza, aqueles que nasceram com sangue azul. Que chique. E que merecem proteção, né, do Estado. Essa é a história que eu vou contar hoje. São elegidos por Deus. Por Deus e sustentados pelo povo, né? É o que pelo menos está brigando na justiça para segurar esse direito, o príncipe Harry, do Reino Unido. Lembrando que ele abdicou desses seus privilégios quando decidiu vazar e morar na Califórnia em 2020. Brigou com a família, com a avó, com o pai. Só que ele perdeu com isso os privilégios, inclusive, de ter a segurança dele feita e paga pelo Estado. Ele entrou na justiça para que esse direito seja respeitado, recebeu um primeiro não aceitou e está de novo brigando. Ele está apelando para que a justificativa dele é que assim ele vai poder trazer os filhos dos Estados Unidos para conhecer o país deles, o Reino Unido, e mostrar para os filhos as obras filantrópicas que o Harry executa, né? E tudo isso, Steph, levando em conta que ele está pedindo isso, sendo que ele tem na conta bancária 60 milhões de dólares, em nome do príncipe Harry. O irmão dele tem 1 bilhão de dólares. Ele tem 60 milhões, o que daria para qualquer ser humano normal pagar a segurança até para fazer uma tour pela Líbia ou pela Síria no momento. Só um pouquinho mais do que a sua conta, né, Durão? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, dá para dizer isso. Então essa é a minha terra plana do mundo, né? Um membro da família real querendo
mamar ainda mais nas testas do Estado, fazendo o povo pagar pela segurança dele, sendo que ele é um milionário, né? Que maravilha. God Save the King, não é mesmo? Agora, King, né? Agora é o King, Sergei Monin, o que você traz pra gente aí de Moscou, em território russo, de mais absurdo que rolou na semana? Bom, acho que o bom desse quadro é que a gente pode usar memes, né, o que viraliza nas redes sociais, como fontes, né, como Exato. semi-fatos. E para se ater ainda à questão da Síria, que a gente discutiu bastante hoje, a gente falou dessa reformulação, né, da imagem do líder do HTS, Al-Jolani, se tornando, né, saindo dessa imagem, né, de fundamentalista islâmico para algo mais palatável ao Ocidente, com um discurso mais conciliador, né, no discurso. E aí choveu, né, nas redes sociais, né, de memes sobre o processo de zelenskização do Al-Jolani, fazendo claramente menção à semelhança, né, do trato, né, da imagem, né, mais claramente o uniforme, muito já celebrado, notório, uniforme verde musgo do Zelensky. Então isso repercutiu bastante aí de montagens, né, mostrando frases como dos mesmos criadores de Zelensky. Agora temos Al-Jolani, líder da HTS, mas não só nas redes sociais, para deixar um pouquinho mais embasado, apurado. A gente teve grandes veículos de comunicação ocidentais, como o New York Times, Washington Post, citando fontes, né, de analistas, mostrando, comparando, fazendo justamente esse paralelo, né, como que o Al-Jolani ele estaria no seu momentum Zelensky, né, passar de uma figura criticada para talvez se mostrar como um chefe de Estado, né, um possível líder que caia nas graças do Ocidente, né? Então esse paralelo realmente, por tudo que a gente falou, ele acho que convém ao nosso quadro e aí tá aí a minha contribuição. Cara, e pior que parece mesmo, né? Zelensky era um palhaço, né? Um comediante. Era? Era. Vamos rever essa conjugação aí, né? Eu vou pedir licença hoje, principalmente pro Sergei Monin, para trazer o meu Terra Plana aqui, porque eu fui a solo russo em busca do meu absurdo, mas na verdade em solo europeu, ocidental e norte-americano. Eu já me explico já por que eu fiz essa viagem em vários continentes. A gente sabe que desde o começo da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos vêm ajudando financeiramente o governo ucraniano com vários aportes, né, de empréstimos em dólares, empréstimos bilionários. Vejam só, não confundam, esse é o Zelensky, não o Julani, né, porque a semelhança de fato é grande. Mas voltando aqui, né, a gente sabe que o governo dos Estados Unidos vem ajudando muito a Ucrânia com muito dinheiro, não só o governo dos Estados Unidos, mas os governos da Europa Ocidental também. E em junho, o G7, esse grupo que é quase uma realeza, né? Esse grupo dos 7 mais ricos do mundo, aprovou ali uma nova forma de executar empréstimos à Ucrânia. Eles iriam emprestar, aí tem uma cota de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia. E como a Ucrânia ia pagar esse empréstimo, ia sair de dinheiro dos ativos russos que estão congelados desde o começo da guerra. Sim, desde que a Rússia começou a guerra com a Ucrânia, o Ocidente congelou dinheiro russo que pertence ao Estado russo em contas da Europa Ocidental. O Ocidente consegue fazer isso por ter o controle do chamado sistema SWIFT, do sistema financeiro mundial, e congelou esses ativos. E esse empréstimo agora, na última terça-feira, foi o primeiro desembolso desse empréstimo. Os Estados Unidos liberou 20 bilhões de dólares para a Ucrânia. E sim, quem vai pagar essa conta não vai ser o Zelensky, não vai ser o sósia ucraniano do líder do HTS, vai ser o dinheiro russo, que o Ocidente está congelando nas contas. É uma notícia séria, mas eu não canso de apontar a bizarrice que é isso. E me lembra muito o caso, por exemplo, venezuelano, né, de ativos venezuelanos que está congelado no exterior. Então, essa pretensão, principalmente de Washington, de querer ser o xerife do mundo e querer pilhar, né? Porque a palavra, acho que mais que se aproxima da veracidade aqui é a pilhagem mesmo de recursos desses países considerados inimigos pelo Ocidente, né? Então, eu quis trazer aqui o absurdo que é essa atitude do Ocidente de congelar dinheiro dos seus inimigos. Stephanie Brito, com isso quero... Não só congelar, usar o dinheiro congelado
contra os inimigos. Pra pagar as balas e os mísseis que vão atingir soldados russos, né? Então, Que absurdo. é muito louco. Stephanie, quero te agradecer muito pela participação nesse episódio muito bom do Estrangeiro, com excelentes análises, como sempre. Volte sempre, a casa é sua, você sabe disso. E, por favor, escolha quem merece o troféu Terra Plana dessa semana. Olha, eu acho que a notícia mais triste, mas é a mais absurda que você falou agora, desse uso dos recursos congelados para basicamente municiar a Ucrânia, né? Mas isso não é a primeira vez que acontece. Se não estou equivocada, os Estados Unidos já utilizou recursos do Afeganistão para também, enfim, né, para pagar pelo que foi. Não, se não estou equivocado, não era guerra contra o Afeganistão, mas eram vítimas que foram atingidas, se não pela guerra, se não pelo ataque terrorista do 11 de setembro. Que é uma coisa, assim, o cúmulo da hipocrisia. Porque o povo do Afeganistão não teve nada a ver com Al-Qaeda. Al-Qaeda, na verdade, era um grupo financiado pelos Estados Unidos que foi enviado para o Afeganistão para ajudar a enfrentar a União Soviética, mas que realmente, assim, de orgânico do Afeganistão não tinha nada. Então, isso de fazer o povo do Afeganistão, depois de que você bombardeia, depois de que você mata, ainda aí você faz eles pagar Pagarem. por o crime cometido por um grupo terrorista que você financiou e construiu. Então, eu acho que depois dessa, não tem como eu ficar chocada com a notícia da Rússia. Eu Perverso acho que é quase, né? perverso, Uhum. mas é precisamente isso que está alimentando também, por essa questão dessa capacidade que os Estados Unidos têm de sequestrar e roubar recursos de estados, que está alimentando a ansiedade por criação dos BRICS, de desdolarização, de etc. Então, os Estados Unidos vivem com uma série de políticas que a curto prazo podem funcionar, mas a longo prazo não se sustentam. E o Trump nem começou ainda, hein? Teremos 4 anos de o que promete ser de Promete. punição contra os países que ousarem enfrentar a hegemonia do dólar, né? Como ele já bravateou por aí. É, Eu venci então essa semana, é isso? eu acho. Parece, né? Muitíssimo obrigado. Eu quero pedir o placar pra produção, porque sem placar estamos sendo tapeados aqui pela contagem. Quanto que eu tô, Durão? Já 3 Olha, segundo o Data Duran, você tá Chama o ganhando VAR. por 3-2-1. a 1. Olha só, o time do correspondente só tá com 1. Então Pois é. já quero me despedir do Serguei aqui, fazendo uma convocatória, Serguei. Se organize aí com os outros camaradas aí na Venezuela, em Cuba e na China, para vocês chegarem aqui com vigor da próxima e tentar levar esse prêmio na semana que vem. Companheiro, muito obrigado pela participação e volte sempre. Você sabe que aqui a gente conta sempre contigo. Eu achei que os memes iam ser implacáveis, mas fui derrotado nesta. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela participação. É um prazer participar e até a próxima. E obrigado você, Rodrigo Durão, pela parceria aqui na bancada, sempre leal e sincera. Te peço aí para dizer quem é que faz o Estrangeiro, por favor. Quem faz o Estrangeiro, meu caro Lucas, é você mesmo, junto comigo, que a gente é responsável pela apresentação, com direção de Muniz e Ravena. A gente faz também o roteiro, com a produção de Letícia Holanda. A edição e a sonorização fica a cargo de Adilson Oliveira, o DJ. A operação de streaming é de Guilherme Dias. Direção de imagem, Vitor Shimomura. De identidade visual é do Rafael Canoba. E no Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de quem, ô Lucas? Muniz e Ravena, E a coordenação de redes? Rafaela Cury, A direção executiva? da Nina Fidelis. E é isso. Muitíssimo obrigado, querido e querido ouvinte. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Deixa eu-